30 curiosidades aleatórias que você não esperava ouvir. Alto pra Você está caralho. procurando alguns assuntos quebra-gelo para o seu próximo encontro com pessoas que já conhece ou que gostaria de conhecer melhor? Então dê uma Não. olhadinha nisto. Os gêmeos podem nascer... Você está procurando Ô, de caralho. diferença? Os olhos do avestruz nisto. Os gêmeos podem nascer com vários meses de diferença. Os olhos do avestruz são maiores que o cérebro dele. Um bebê tem muitas chances de ter mais de 5 dedos na mão se um de seus pais tiver essa condição. Então, será que esses fatos são verdadeiros ou historinha para boi dormir? Vamos descobrir. A lula gigante tem um cérebro complexo, que é minúsculo se comparado ao tamanho do corpo do animal. Mas sabe o que é mais impressionante? O órgão tem um formato parecido com o de um donut. E o esôfago, que é o tubo que leva a comida ao estômago, Passa no meio. passa pelo buraco do donut. Ou seja, pedaços muito grandes de comida podem danificar o cérebro. Os receptores de paladar não funcionam sem saliva. Tá. Experimente secar sua língua com um papel toalha até não haver saliva alguma e depois coloque um pedaço da sua comida preferida na boca. Spoiler, você não sentirá gosto nenhum. Se a comida não for dissolvida na saliva, suas papilas gustativas não conseguem detectar nenhuma molécula de alimento. Da O tela recheio azul. que fica entre os biscoitos do Kit Kat é feito de outros Kit Kats, só que de qualidade inferior. Digamos que alguma coisa deu errado e uma barra de Kit Kat tem bolhas demais ou alguma outra imperfeição que atrapalha a sua aparência, mas não o sabor. Não tem problema, ela é amassada até virar uma pasta homogênea e depois é transformada em recheio. A maior Beleza. diferença de tempo entre o nascimento de gêmeos foi de 87 dias. Na época, uma menina 80 nasceu quase 87 dias depois? Como meses antes do assim, fim do já? parto, enquanto a outra esperou a hora Ah, certa tá. de vir ao mundo. Se você conseguisse encontrar um corpo de água enorme o suficiente para que Saturno coubesse dentro dele, esse planeta gigante iria flutuar. É que ele é gasoso, com 94% Ah, esse eu já sabia que ele era gasoso. 6% de hélio e com quantidades minúsculas de amônia e metano. Todos esses gases são menos densos e mais leves que a água, por isso o planeta não afundaria. Os cadarços dos seus tênis não param de desamarrar porque toda vez que você anda, os nós deles sofrem uma força gravitacional enorme, 7 vezes maior que o normal. Só para se ter uma ideia, a Como é que montanha-russa esses mais caras sabem poderosa do disso, né, mundo faz as pessoas sentirem uma força gravitacional de 6,3 G. Você já viu muitos pontinhos se mexendo desordenadamente, principalmente quando está olhando para o céu em um dia ensolarado? Eles são vistos por um segundo ou menos Não. e podem parecer Nunca minhocas reparei nesses bagulho. minúsculas. São seus glóbulos brancos se mexendo dentro dos vasos capilares, na frente da retina dos seus olhos. O interessante é que a maioria das pessoas Vasos capilares. nem percebe esses pontinhos, só quando alguém pede para prestar atenção. Se um Sim. dente for acidentalmente arrancado com raiz e tudo, ele pode ser colocado de volta no lugar e vai se curar. Mas isso deve ser feito nos primeiros 30 minutos, senão será tarde demais. A estrela do mar Essa eu não não tem sabia. um cérebro centralizado. O sistema nervoso dela fica espalhado uniformemente por suas pernas. Ou será que são braços? E em vez de sangue, essas criaturas usam a água do mar para bombear diferentes nutrientes através de seus corpos. A última letra a ser Foda. incluída no alfabeto não foi a Z, mas o J. E não é pura coincidência que o I e o J estejam lado a lado. Antigamente, as duas letras começaram com o mesmo símbolo. A medicina reconhece mais de 400 fobias. E algumas fontes da internet 400 fobia. Puta que pariu. catalogaram quase 1000. Desde Ah, medos porra. comuns, do escuro ou de aranhas, por exemplo, até outros um tanto bizarros. A pogonofobia, por exemplo, é o medo de barbas. E a optofobia é o barbas. de abrir os olhos. O Anel de Que? Fogo é uma região com formato de ferradura que fica no Oceano Pacífico. Ali, localizam-se 452 vulcões. Isso é mais do que 75% 452 vulcões. Puta que pariu. de todos os ativos e adormecidos do mundo. Quase 90% Caralho. de todos os terremotos, incluindo 81% dos maiores, aconteceram no Anel de Fogo. Quando você Anel de respira Fogo. pelo nariz, uma narina sempre inspira mais ar do que a outra. Mas não se preocupe, elas trocam de papel a cada 15 minutos. Outra coisa, É, então é estudo por isso afirma que às vezes eu sinto que uma narina tá entupida e a outra não. que quando você respira pela narina direita, pega mais oxigênio do que com a esquerda. Vai saber, né? Em sua maioria, as pessoas não percebem, mas quando não estão usando a língua, ela fica mais próxima do céu da boca.
Lembra do chiado que os rádios antigos faziam quando ficavam sintonizados em uma frequência entre duas estações? Parte disso é chamado de barulho branco e é o Big Bang. Ou seja, você ainda consegue ouvir como o universo foi criado 13,8 bilhões de anos atrás. Diversos estudos provaram que as crianças que nascem prematuramente são 2 vezes mais propícias a ser canhotas do que as que nascem na data prevista. Você levaria quase metade de um ano para chegar à Lua se resolvesse ir para lá de carro a uma velocidade de metade de um ano a ser canhotas do que as que Mas que o nascem na cara data sabe. prevista. Você levaria quase Como metade assim, de um velho? ano para chegar à Lua se resolvesse ir para lá de carro a uma velocidade de cerca de 100 km Demoraria quanto tempo? se resolvesse na data prevista. Você levaria quase metade de um ano para chegar à Lua se Metade resolvesse de um ir ano. para lá de carro a uma Ah, velocidade mas como é que vai de pra cerca Lua? de 100 Carro, km porra. por hora. Isso desconsiderando o fato de que não há estradas para ir para lá. Mas se Sim, pudesse obviamente. se movimentar à velocidade da luz, essa viagem duraria pouco mais de 1 segundo. Antes de a rapidinho. televisão em cores surgir, nos anos 50, 75% das pessoas afirmavam que sonhavam em preto e branco. Hoje em dia, apenas 12% dizem isso. Os cientistas Sonhava em afirmam ter preto e encontrado uma branco? explicação para esse fenômeno. Quem costumava ver TV e filmes em preto e branco na infância, sonhava em escala de cinza ao longo de suas vidas. O avestruz tem olhos enormes, do tamanho de bolas de sinuca. Eles ocupam muito espaço e é provavelmente por isso que o cérebro dessa ave é tão pequeno, menor do que um de seus olhos. Isso pode explicar por que os avestruzes correm em círculos quando estão tentando fugir de seus predadores. É. Aranhas pequenas possuem cérebros enormes. Cérebro de avestruz. O cérebro central de uma aranha Agora fez pequenininha sentido. ocupa quase 80% do corpo, incluindo os 25% de suas patas. Um fóton, que é um pacote minúsculo de luz, geralmente gasta mais de 40 mil anos para viajar do núcleo do Sol para a superfície dele. Depois disso, ele precisa de apenas 8 minutos para chegar à Terra. Você pode transformar praticamente qualquer material que possa ser derretido em vidro. É só resfriar a substância derretida bem rápido, antes que as moléculas se realinhem Qualquer para um? voltar a ser o que eram antes de derretidas. Parece que os joelhos dos flamingos ficam flexionados para trás, mas na verdade, aqueles são os tornozelos deles, não os joelhos. Essas aves passam quase o tempo todo na ponta dos pés. Tornozelo? É difícil ver os joelhos delas, pois estes ficam muito próximos do corpo e são cobertos por penas. As maçãs que você Eu jurava que aquele era o joelho dela. mercado podem não ser tão frescas quanto imagina. Geralmente, as frutas são colhidas quando estão levemente maduras entre os meses de agosto e novembro. Aí são enceradas, secas com ar quente, guardadas em caixas e deixadas em câmaras resfriadas. Só de 6 a 12 meses depois é que essas maçãs finalmente chegam às prateleiras dos supermercados. A sanguessuga tem o corpo dividido Até em por isso que tem que lavar antes de comer, né, pô? Encerada? 32 segmentos separados, e cada um deles tem seu próprio cérebro. Por falar nisso, essa criatura também tem 10 estômagos. Impressionante! Nos primórdios da fotografia, um sorrisão aberto era visto como infantilidade e até como um gesto mal educado. É por isso que os fotógrafos pediam às pessoas para dizer prunes, ou ameixas em português, em vez de X. Essa palavra mantinha a boca fechada. A Ameixas. polidactilia, Ameixas. uma condição na qual a pessoa tem mais de 5 dedos na mão ou no pé, pode ser geneticamente hereditária, ou seja, pode ser transmitida dos pais para os filhos. Além de serem os animais mais lentos do planeta, os bichos preguiça também são ótimos nadadores. Eles têm braços fortes que os ajudam a se movimentar pela água e também conseguem diminuir a frequência cardíaca de seus corpos para 1/3 do ritmo normal. Isso faz com que consigam Porra! prender a respiração por até 40 minutos enquanto estão debaixo d'água. Caraca. As lagostas têm uma visão muito ruim, então pegam informações sobre o ambiente no qual estão através do tato, cheiro e paladar. Mas, diferentemente da maioria dos animais, as lagostas sentem o gosto das coisas por meio de pelos sensoriais que ficam dentro das garras menores, chamadas de pinças. Esses pelos fazem a função das papilas gustativas. Ah, por falar nisso, os dentes das lagostas ficam dentro de seus estômagos. O tatu-galinha sempre dá à luz 4 filhotes geneticamente idênticos. Após o nascimento, os filhotinhos ficam com a mãe por 6 meses. E só então vão embora para terem suas próprias vidas, se desviando de carros ao atravessar as rodovias. Que instinto aventureiro, não? Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, deixa o joinha pra gente. Eu não sabia de quase nada desse bagulho, doido. Puta merda.